Alexandre, meu caro Alexandre, foi aventado nessa entrevista aqui do suposto autoritarismo do presidente, de uma coisa que fomentaria um governo autoritário, né? Mas a gente viu nos últimos tempos, como você bem salientou, o STF alijando todos os poderes do presidente em relação ao combate da pandemia, o STF cortando a prerrogativa do presidente de nomear o próprio chefe da Polícia Federal, o ministro do STF, Celso de Mello, dizendo que vai pegar o depoimento dos generais debaixo de vara, e uma série de outras medidas autoritárias. Você não acha que, sob essa prerrogativa, sob esse preconceito de taxar na testa do Bolsonaro a figura de um autoritário, quando ele mesmo, em seus discursos, fala o tempo inteiro em democracia e liberdade, quando ele mesmo não demonstrou nenhum gesto autoritário, os outros poderes, de alguma forma, não estejam exatamente sendo autoritários em nome do pseudo-autoritarismo do presidente, querendo transformá-lo numa espécie de rainha da Inglaterra? Claro, porque ele foi eleito contra a vontade de muita gente. Então, a tentativa é de anulá-lo como presidente, né? O Supremo, por exemplo, o Supremo já faz muito tempo que entra no Poder Legislativo fazendo lei. O Supremo não recebeu nenhum voto. E o Supremo não tem poderes de fazer leis. O Supremo é intérprete das leis, principalmente da lei maior, que é a Constituição. O Supremo já se meteu no Legislativo, depois se mete no Executivo. Imagina impedindo uma nomeação de segundo ou terceiro escalão do presidente da República, né? E virou notícia o presidente dizer o óbvio, que eu preciso ter afinidade com o nomeado. Isso é o óbvio. Se ele fosse nomear alguém com quem ele não tivesse afinidade, ele não teve afinidade com Taixe, não teve afinidade com Moro, pelo jeito não deu certo, né? Precisa ter afinidade com aqueles que ele escolhe, né? Então, realmente, seria o Montesquieu, né, deve estar se rolando no túmulo quando vê alguns atos do Supremo brasileiro, de ministros do Supremo, que não receberam um voto sequer para fazer leis ou para serem poder executivo. Eles foram legitimados pela indicação do presidente da República, que recebeu votos, e pela aprovação do Senado, que recebeu votos. O Supremo está lá para julgar. Será que, Alexandre, só um minuto, Adriles, aproveitar aí, usando um termo que você mesmo disse, como o papel da imprensa, no texto que você nos leu, dizendo que gostou muito nessa manhã, e o papel da imprensa não deve se distanciar do anseio da população, né? Eu acrescentaria ali jogar luz aos fatos para que a população tenha o melhor discernimento sobre um determinado assunto que está sendo tratado naquela matéria, enfim. Quando você tem ali... Claro, você citou aí o Ramagem, né? O ministro, numa decisão monocrática, Alexandre de Moraes, proíbe e bloqueia essa nomeação. Mas a gente também tem evidências, a gente tem ali uma ligação, não diria umbilical, porque não é de irmão, mas é uma ligação de amizade muito forte com o próprio agente da Polícia Federal, aparecendo em cerimônias festivas com os integrantes da família. Quer dizer, isso tudo levanta uma suspeita. É inegável que a gente olhe para aquilo e veja uma tentativa de ingerência num órgão que é de Estado e não do governo de turno. Como fechar os olhos para isso também, Alexandre, e dar uma opinião, fazer um texto, seja fazendo um texto, fazendo uma análise política, como a gente está tentando fazer aqui agora, sem considerar esta possibilidade? Não é querer não enxergar o que está evidente? Não, é não querer enxergar o óbvio, que o sujeito era o chefe da segurança do candidato recém-eleito, do presidente eleito. E lá fizeram uma amizade, super recente uma amizade. Você já afirmou que é algo umbilical, né, que tem evidência, pode ter indício. Se tem evidência, não precisa nem ter prova, né? Agora, o que a gente vê aí, ele tentou, não conseguiu, recuou, né? Mas o quê? Queria alguém com quem ele tinha conversa normal, né? Uma conversa já conhecida desde antes, né? Depois de ter sido eleito, né? Isso se leva a pressupor que o Ramagem e o presidente da República queriam fazer uma associação
criminosa com fins ilícitos, né? Então a gente está atribuindo a outro já uma suposição de crime. Perfeito. Eu acho que sim, tem que ter cuidado, tem que fazer a suposição, né? Tem que noticiar para discutir o assunto. E acabou que, ao discutir o assunto, o Ramagem continuou chefe da Agência Brasileira de Informação.